Fala galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou feliz de estar aqui com vocês por mais uma semana. Vamos compartilhar, vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Estamos na nossa lição, na nossa revista, que é o assunto sobre respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Esse domingo nós estaremos estudando a lição de número 3. Que tem o tema de Por que Deus nos criou. Nosso texto base, ele está em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3, que diz assim: Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o nosso tema de hoje é Por que Deus nos criou. Primeiramente, Deus ele é o nosso Criador. Deus é o Criador do universo, Deus é o Criador de todas as coisas. A nossa leitura ela está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Não vou ler aqui para não se estender, mas depois, se você tiver um tempo, eu tenho certeza que vai ser bênção para você ler esta passagem. Então, Deus sendo nosso Criador, basicamente Ele criou tudo que existe. Ele nos criou, Ele criou o universo, criou as estrelas, criou o mundo. Ele nos fez de forma única. Ou seja, nós não fomos produzidos em linha, como uma linha de montagem, nós não somos pessoas cópias um do outro. A prova disso são as nossas impressões digitais. Cada um tem a sua. Deus ele se deu o trabalho de fazer cada um de um jeitinho específico. Em Salmos 19:1 diz assim: O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra que aqui que suas mãos o fizeram. Ou seja, foi Deus que fez você com as suas próprias mãos. Você não é obra do acaso, você não está aqui por acaso ou por acidente. Se você está aqui, é porque Deus permitiu e foi Ele quem criou você. No tópico 1, nós vamos abordar o assunto A Criação de Deus. O primeiro livro do nosso texto base, ele diz que no princípio Deus criou, ou seja, nós somos criação de Deus e, sendo criação de Deus, foi Deus que criou tudo. No princípio, antes de não haver nada, Deus criou. No livro de Gênesis, que significa origem, o início, ou seja, aonde tudo começou, foi Deus quem criou. Existem várias teorias, a teoria do evolucionismo, a teoria do Big Bang, de explosão cósmica, todas querendo tirar a credibilidade ou tirar a criação de Deus. Mas, na verdade, nós, cristãos, cremos e confiamos plenamente que foi Deus quem criou. Nós não somos fruto de uma evolução, nós não viemos de outra espécie, nós fomos criados por Deus. Deus criou os céus, Deus criou a terra, o sol, a lua, os vegetais, o ser humano. Deus não fez as coisas sem querer, ou seja, por acaso Deus estava fazendo algo, sem querer Ele fez a terra, ou sem querer Ele fez o mar. Não, tudo tem seu propósito. E o homem está dentro desse plano de Deus, desse propósito de Deus. Então, nós entendemos que Deus, na sua perfeição, Ele não fez nada por acaso, ou nada sem querer. Deus criou pensando em cada detalhe. Eu fico pensando aqui, aqueles que têm irmãos mais novos podem dividir ou compartilhar isso, que como é perfeito o desenvolvimento de uma criança. Eu tenho uma filha pequena e eu fiquei impressionado como é o desenvolvimento da criança, pois Deus ele fez tudo de maneira perfeita. A minha filha, quando minha esposa engravidou, já no primeiro exame a gente já conseguiu ver o coraçãozinho dela bater.
E por aí foi, ela foi desenvolvendo, e a gente fazia a ultrassonografia, o médico falava assim, a perninha, o bracinho, lá, aqui é a cabeça, ia desenvolvendo. E mesmo assim, depois de que ela cresceu, depois que ela nasceu, ela começou a engatinhar, começou a andar, e tudo nós entendendo e olhando que a criação de Deus é perfeita. Tudo tem um desenvolvimento. O Deus nosso, ele não faz algo por acaso ou algo errado. Nós, seres humanos, somos fruto da perfeição de Deus. Ele criou algo que desenvolve. Os nossos órgãos, um ajuda o outro, cada um tem sua função, braço, perna, como um todo. Ou seja, Deus, ele é perfeito na sua criação. E tudo que Deus criou foi a partir do nada. Não foi algo que ele desenvolveu ou algo que ele foi fazendo uma melhoria. Não, Deus criou do nada. Adão, ele iniciou, não tinha alguém que ele falou, não, vou fazer uma melhora ou vou desenvolver, vou fazer com que este homem faça um homem melhor. Não, Deus começou do zero, criou do zero e aqui estamos nós hoje. A criação do zero de Deus. E a criação de Deus, ela ocorreu através de unicamente palavra. Muitas vezes nós não entendemos a grandeza de Deus, nós não imaginamos a grandeza do nosso Deus, mas Deus apenas com uma palavra. Haja luz, haja sol, haja terra, haja mar, haja a água. E Deus criou o homem, haja o homem. Deus não precisou se esforçar. Deus, na sua perfeição, ele não precisou se desgastar para criar o homem. Ou seja, nós, eu, você, somos criação de Deus. Uma criação perfeita, uma criação na qual ele planejou. Ele planejou a mim, ele planejou você, ele planejou todos nós. Todos nós. Nós não somos obra do acaso. No tópico 2, o ser humano segundo a Bíblia. Eu vejo como o ser humano sendo a cereja do bolo. Deus criou o mundo, Deus criou tudo, todos os detalhes, e no sexto dia Deus criou o homem. E vendo que Adão estava só, Deus criou Eva. Deus não gosta que nós estejamos só. Você pode se sentir só em alguns momentos, mas você tem seus amigos, tem a família. Deus não criou para você ficar só. E tendo isso, Deus criou a sua esposa, Eva. Eva foi criada da costela de Adão. Eva veio ao mundo para auxiliar Adão. Existe um ditado popular que muitas pessoas dizem que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas na verdade é ao lado. A mulher, ela está para auxiliar e ajudar o homem a crescer. A mulher está para andar junto com o homem, não atrás, não na frente. O ministério é dos dois, a caminhada é dos dois. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem que aqui diz é imagem espiritual e moral, imagem e semelhança. Ou seja, Deus, ele não é carne como nós, mas Deus, ele é espírito. Então nós temos que ser a imagem espiritual e moral de Deus. O que nós estamos vivendo hoje em dia é um tempo de imoralidade, um tempo de pessoas que estão mortas espiritualmente, que estão fracas, que o caráter não tem sido de acordo com o caráter de Cristo, e é isso que nós temos que viver. Viver a imagem e semelhança do Senhor. Viver conforme Ele viveria, sendo bondoso, compreensivo, caminhando conforme Deus caminharia. Deus nos deu o exemplo, que era Jesus. Jesus passou pela terra e deixou as suas marcas. Ele provou que dá para vencer o mundo. Que nós vamos ter as aflições, mas ele venceu o mundo. Em Gênesis 1,
11 e 20, diz que os vegetais vieram da terra e o peixe da água. Ou seja, os vegetais vieram da terra e o peixe da água. Mas nós viemos de Deus. Ou seja, nós somos criação dele. O vegetal veio da terra, o peixe veio da água, mas nós viemos do Senhor. E é tremendo isso. Eu fico muito feliz de falar isso, porque é um privilégio para nós sermos criação dele. Mas, sendo criação dele, nós temos que estar focado nele, não esperando fama, não esperando sucesso, não tendo uma visão que o mundo tem de sucesso, mas sim viver a imagem e semelhança dele, sendo criado por ele e vindo dele. No tópico 3, nós temos evolução não, criação sim. Provavelmente vocês já ouviram falar, é um assunto que tem sido muito comentado nos últimos anos, sobre o evolucionismo. O evolucionismo basicamente é que as pessoas acreditam que o ser humano ele vem se desenvolvendo, ele vem evoluindo e melhorando a cada dia mais, sempre evoluindo. Nós temos os evolucionistas teístas, cristãos, e os evolucionistas ateus. Bom, a questão é, nós não somos fruto de uma evolução. O universo ele é formado de massa e energia. Eles não geram a si mesmo. A massa e a energia, eles não geram a si mesmo, mas é o Senhor que gera. Por exemplo, a linguagem humana, com o passar do tempo, você passa de um pai para o filho e o filho vai aprendendo, vai desenvolvendo. Se o evolucionismo foi partido de um desenvolvimento, ou nós desenvolvemos, quem iniciou o vocabulário? Quem iniciou as palavras, os diálogos? Não tem como evoluir algo que não existia. Se nós tivéssemos vindo do animal, como o animal ia desenvolver esse vocabulário? Porque é algo que não existe, não ia evoluir. Mas Deus, ele nos criou e criou o vocabulário, ele criou as palavras, nos deu sabedoria para que possamos entender e falar outras línguas. Deus criou cada espécie e não criou uma que foi evoluindo em outra. Deus se preocupou em cada espécie. Ele não criou o cavalo que evoluiu em outra e por aí foi. Não, Deus deu o trabalho de criar cada um e nos criar. Ou seja, Deus, ele é o criador de tudo. Ao olharmos para o DNA, vemos que não tem como evoluir. Só alguém muito inteligente ou com uma sabedoria muito grande para criar o DNA. Não é uma coisa que veio evoluindo. E no DNA entra o assunto também que eu comentei, o ser humano em si. Os nossos órgãos, o nosso organismo como um todo funciona como um relógio. Quando você não está com o seu rim funcionando direito, o seu corpo mostra. Se sua pressão sobe, você tem algum sentimento, você tem dor de cabeça e por aí vai. Se você está com uma gripe, o seu corpo reage em outras áreas e por aí vai. Ou seja, como que vai evoluir para um corpo tão perfeito e funcionando de maneira tão perfeita se não é alguém que criou? Nós não temos como evoluir e chegar neste ponto. Acreditar no evolucionismo é tirar crédito da palavra de Deus. Se você acredita no evolucionismo, você não pode acreditar na Bíblia. Porque na Bíblia diz que Adão foi criado por Deus. E acreditar no evolucionismo é a mesma coisa que você acreditar que Adão é uma lenda. Adão é um ser mitológico. Mas não, nós cremos em uma Bíblia verdadeira. A Bíblia não é um livro no qual conta histórias para nós usarmos como coach ou usarmos como autoajuda para o dia a dia. Não, a Bíblia é um livro verdadeiro. E se Deus criou Adão, é verdade. Nós não somos parte
de algo que evoluiu. No top 4, diz assim: cuidando daquilo que é de Deus. Nós não surgimos do acaso. Nós fomos criados para amá-lo, glorificá-lo, honrá-lo e cumprir a sua vontade. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui apenas para ter sucesso, para ter destaque, para ser melhor que A, melhor que B. Não. Nós estamos aqui primeiramente para amá-lo, para glorificá-lo e cumprir a sua vontade. Você já parou para pensar hoje, ou já tirou o seu momento no seu devocional, na sua oração, se realmente você tem feito a vontade de Deus? Ou você, nesse último período, nessa pandemia, na última semana, mês, nos últimos meses, ano, você parou para pensar e falou: Senhor, eu realmente tenho cumprido a sua vontade? Porque muitas das vezes nós vivemos e caímos na rotina de trabalho, caímos na rotina de estudo, vestibular, nos desafios do dia a dia e esquecemos que o Criador, aquele que nos criou, Ele nos criou para amá-lo, para glorificá-lo, para honrá-lo. Você tem honrado Ele com suas atitudes? Honrado no seu lar? Honrado na sua casa, no seu colégio? Honrado Ele? Você tem cumprido a vontade de Deus? Deus tem um propósito nas vidas e através da vida. Ou seja, Deus tem um propósito na sua vida, mas também Ele vai fazer algo através da sua vida. Deus, Ele quer te mudar, Deus quer te orientar, Deus quer te moldar, te preparar para que através da sua vida pessoas sejam abençoadas, pessoas venham receber a palavra de Deus e entendam, o que eu estou falando aqui não é do nosso sucesso de visão humana. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser ou que você não vai ser um grande pregador ou uma pessoa que vai ser um grande palestrante ou uma grande cantora. O que eu quero dizer é que se você está fazendo a vontade, fazendo o propósito de Deus através da sua vida, você vai orar pelo seu amigo não crente para acalmá-lo, você vai aconselhar a ele seguir os passos de Jesus, você vai ser bênção aonde você está, e não um sucesso aos olhos humanos. Precisamos saber o nosso propósito. Essa é uma frase que as pessoas têm comentado muito nos últimos dias. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua vida? E aqui eu digo para você, ore a Deus. Peça a Deus para mostrar o propósito que Ele tem na vida de vocês e que vocês possam viver com um propósito real. Eu sempre converso com os meus adolescentes quando eu estou pregando e falo, no dia do seu velório, se você pudesse estar lá, o que você queria ver? Fulano foi uma pessoa passageira, não teve relevância nenhuma aqui. Ou você queria ser, não, fulano, eu estou aqui na igreja porque ele me evangelizou, porque ele orou por mim. Ser uma pessoa com propósitos de Deus, não simplesmente de sucesso humano. Deus nos deixou um mandato cultural, honrar a Deus no trabalho, na família, meio ambiente e sociedade. Você tem honrado a Deus na sua casa? Nessa pandemia, nesse tempo de quarentena, ou lockdown, você tem convivido mais com seus pais? Você tem exercido o mandato que Deus te deu de ser bênção na sua casa, de ser bênção na sua família, ou na sua igreja, perante a sociedade? Ou você tem só deixado as coisas acontecerem? Ou pior, em vez de ajudar positivamente, tem atrapalhado, tem sido uma pessoa relevante de maneira negativa? Somos mordomos de Deus e não proprietários. Suas habilidades, sua família, seu ministério, sua casa e etc. Se for analisar seu celular, a sua vida como um todo. Se você tem, é porque Deus permitiu. Se está em suas mãos, é porque Deus permitiu. Não é de fato seu. Nós estamos sendo mordomos de Deus. O seu celular você tem usado como bênção? A sua família, você tem sido bênção nela? O seu ministério,
Ah, mas eu não tenho ministério. Entendo. Mas Deus ele vai revelar. Mas você tem orado, você tem chamado as pessoas para louvar, você tem chamado seus amigos para fazer uma campanha de oração, para começar a exercer seu ministério? Nós somos mordomos de Deus, mordomos daquilo que Deus entregou em nossas mãos. O que nós temos feito com aquilo? Precisamos administrar um mandato cultural. Com isso, influenciamos positivamente ao meio em que vivemos. O que Deus entregou para você, você tem sido testemunha entre seus amigos, se você trabalha no seu trabalho, no seu colégio, ou você tem sido um agente secreto de Cristo? Você tem sido só mais um. Entenda, se Deus entregou algo a você, é para você ser relevante, para você evangelizar. Mas não evangelizar só falando e debatendo, não. Muitas vezes um evangelismo ele é de muito maior resultado com uma influência positiva. Você já viu um drogado pedir conselho para um alcoólatra? Não tem como, porque os dois são dependentes. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ser uma pessoa que não testemunha Jesus e querer aconselhar alguém. Mas, se você tem sido um bom administrador do mandato de Cristo, você tem sido um bom mordomo de Cristo, com certeza, pessoas vão chegar até você e você será bênção. Para encerrar essa aula, eu quero ler Efésios 1:4. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele, sem culpa, por causa do seu amor por nós. Ou seja, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Você não é obra do acaso. Deus criou você cuidando de cada detalhe. Ele é fiel. Se você está aqui, Ele vai te sustentar. Não importa a dificuldade, não importa o desafio. Deus vai cuidar de você. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que tenha sido bênção para você. Que você possa estar estudando, estar lendo um pouco mais, orando um pouco mais e buscando ser uma pessoa mais íntima de Deus e entendendo que você é criação de Deus e não está aqui por acaso. Deus abençoe a cada um.